Depois de termos deixado nossas terras para trás, devido aos acontecimentos aterrorizantes que toda a minha família passou, não demorou muito tempo para que meu pai viesse a ser acometido por alguns problemas de saúde. E estes problemas acabaram tirando a sua vida. Como meu pai e minha mãe sempre foram um casal muito unido, aconteceu que minha mãe, por ter perdido o grande amor da sua vida, também adoeceu. E com isso não demorou muito tempo para que minha mãe também viesse a falecer. Para mim e meus irmãos, o que ocasionou todo esse transtorno em nossas vidas foi aquela maldita família de lobisomens que moravam vizinhas às nossas terras. Nossos pais em vida nos recomendaram para que nunca mais voltássemos a pôr os nossos pés sobre aquelas terras. Mas depois do falecimento dos nossos pais tudo mudou. Já carregávamos a amargura de ter que deixar tudo para trás. E depois da morte dos pilares mais fortes de nossa família, tudo que passou a ser carregado por cada um de nós foi o ódio e o grande desejo de vingar a morte deles. Pois querendo ou não, foi aquela maldita família que destruiu as nossas vidas. Depois de muito tempo longe das terras que pertenciam à nossa família, eu e meus outros irmãos decidimos voltar até aquele lugar. Buscamos muitos recursos que pudessem estar nos ajudando a confrontar esses seres infernais. Também estudamos muito sobre essas criaturas e muita coisa foi descoberta. Uma delas foi que somente se um lobisomem estiver disposto a passar a sua maldição, isso acontecerá através de sua mordida. Saímos de nossa atual localização pouco antes do raiar do dia e depois de algumas horas na estrada, tão logo começamos a fazer o caminho que nos levaria até a nossa antiga casa, notamos que muita coisa tinha mudado e, infelizmente, tínhamos a certeza que não somente a nossa família acabou sendo afligida por aquelas criaturas, pois pelo caminho era fácil perceber que muitos sonhos foram deixados para trás. Faltava pouco para chegarmos em nossa velha e antiga casa. E tão logo nos aproximamos, as lembranças dos bons momentos vividos naquele lugar, ao lado de nosso pai e nossa mãe, vieram à tona em nossos pensamentos. Isso acabou fazendo com que a raiva e a vontade de nos vingar só aumentasse. Tão logo chegamos e a porteira foi aberta, entramos naquelas terras que eram nossas por direito. Não foi fácil ver as terras que meu pai sempre cuidou com muito zelo, tomada pelo mato. A velha casa também sofreu muito com o tempo. Suas madeiras estavam, a maior parte, podres. Portas e janelas estavam quebradas. Mas para nossa surpresa, no momento em que caminhamos em direção à porta e chegamos à sala, ainda se mantinha intacto, lutando contra o tempo, um quadro muito antigo pintado à mão, que retratava um dos muitos dias felizes que meu pai e minha mãe ainda viriam a ter. Aquele velho quadro remetia ao passado, e nele estava pintado o dia do casamento de nossos pais. Olhar aquele quadro naquele momento firmou nossos pés naquelas terras novamente, e a partir daquele momento mais ninguém, ou coisa alguma, nos tiraria dali novamente. Tratamos de arrumar e reforçar as portas e janelas, para termos o mínimo de segurança. Também não demorou muito para escutarmos o nome do nosso velho pai ser pronunciado por alguém que estava chamando à frente de nossa casa. E quando caminhamos e saímos pela porta da frente, tivemos uma surpresa muito boa. Era um dos homens de mais confiança de nosso pai. Quando ele nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas, e depois de uma cordial saudação àquele velho amigo, ele foi convidado a entrar. Bastião, que sempre estava lado a lado com meu velho pai, depois de se acomodar dentro de casa, começou a nos contar o que aconteceu depois de nossa partida
e o que também vinha acontecendo até os dias de hoje. Muitas famílias acabaram deixando tudo para trás. Outras venderam as suas terras, pois mais ninguém aguentava encontrar os seus animais mortos pelos campos, ou terem seus terrenos invadidos por aqueles famigerados lobisomens. Até os dias de hoje, essas criaturas são vistas perambulando pelas estradas à noite. Foi então, no mesmo momento em que pensei em perguntar para Bastião como ele vinha lidando com tudo isso, que ele acabou nos relatando que a maior riqueza que ele acabara tendo nos dias de hoje é a sua esposa, que mesmo com as suas lutas tem sido forte e lhe dado força. Também o seu casal de filhos. E Bastião também falou que jamais deixaria as terras que vive hoje, pois lhe foram dadas por nosso velho pai. Então, para ele sair desse lugar, só se for para abotoar o paletó de madeira. Bastião suspeitava o motivo para estarmos novamente naquele lugar, e de imediato falou que estaria ao nosso lado. Depois de reforçarmos portas e janelas, Bastião foi até a casa, e tão logo retornou, ficamos dentro da casa com as luzes apagadas, de olho em toda a mata que tinha ao redor de nossa propriedade. Mas por 3 noites, nada aconteceu. Nenhum barulho foi ouvido e nada foi visto andando pela mata ao nosso redor. Foi então que decidimos que pouco antes da noite chegar, faríamos o caminho pela mata, que nos levaria até a casa onde aquela família de cães do inferno morava. E assim o fizemos. Depois de alguns minutos andando pela mata e a noite já estar se aproximando, acabamos passando pelo que parecia ser uma grande vala. E foi no momento em que a passamos que Sebastião acabou fazendo o sinal da cruz e falou que o que havia saído daquela vala era o próprio diabo, e que seria muito difícil lutar contra algo que já não tinha mais vida. Depois de ouvir Bastião falar isso, acabei ficando abismado com as suas palavras. Então pedi para ele explicar melhor toda aquela situação. Foi então que Bastião nos perguntou se tínhamos lembranças do homem que era o pai daquela família. E como não teríamos, pois foi esse mesmo que foi até a porta de nossa casa com os seus filhos, pedir permissão para entrar em nossas terras e buscar o corpo de seu filho. Então Bastião começou a nos contar que foi em uma madrugada fria que uma das muitas fazendas que existia na região foi invadida por uma dessas criaturas. Até onde se sabe, esse ser do inferno invadiu a casa que existia na fazenda para matar uma criança recém-nascida. Mas tão logo conseguiu derrubar a porta, se deparou com muitos homens que se encontravam fortemente armados. Boatos correm a região que depois que aquela criatura foi alvejada por balas, ela não voltou à sua forma humana. Esta cova é o lugar onde aquele diabo foi enterrado. Então perguntei por que a cova estava aberta. Foi então que Bastião nos falou que alguns capatazes que faziam a segurança da fazenda que existia próximo àquele lugar acabaram tendo a infelicidade de ver a besta fera saindo da cova e correndo em direção à densa vegetação. Muitos começaram a acreditar que aquele que era a fera tinha vendido sua alma ao diabo, mexido com magia negra. E por esse motivo, quando a criatura foi morta, não retomou a sua forma humana. Mas infelizmente a criatura tomou posse daquele corpo. E agora, esse demônio anda vagando durante as madrugadas, matando e afligindo tudo e todos que cruzam o seu caminho. Muitos já descarregaram a sua arma nesse ser demoníaco e viram que não se pode matar o que já está morto. Por esse motivo, muitos passaram a lhe chamar de Hilkes, que significa morte. Cordiais uivos a todos. Boa noite.